Ô, Angélica, não quer continuar cantando com ela? Tá bonito, ficou bonito, cara. Como é que é? Ô, Didi. Não, Zacarias não, dos Trapalhões não. Senão eu Vocês fico não acham que ele desanimado e deve não uso continuar mais. cantando com ela? Olha, vejam bem. Eu acho que pensando bem, É o seu sonho. eu vou continuar Fez com esse adereço. O que vocês acham, hã? Digo pra vocês o seguinte: a peruca é a mãe da mentira e a tinta de cabelo é a tia. Não vou usar isso não. Vejam bem, abram as Bíblias de vocês aí, vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus. Deixei a minha ali, coloquei para não esquecer e acabei esquecendo. Vamos lá. As coisas do Evangelho, elas são loucas, elas são malucas para aqueles que são incrédulos, para aqueles que não conhecem. E agora nós vamos ouvir aqui uma das maiores maluquices, das maiores loucuras que eu já vi alguém fazendo, uma coisa fora da lógica. Bem, eu vejo religiões por aí, onde pessoas fazem sacrifícios, onde matam animais, onde se matam por causa da religião, fazem loucuras por causa da religião. Mas a minha fé, o meu Deus, Ele não deixa você fazer loucura por causa de religião. Ele fez a maior loucura. Ele deixou ser castigado, moído, traspassado. Jesus morreu para nos salvar. O Evangelho, sim, ele parece, com certeza, uma loucura, um escândalo. Mas nós vamos aqui uma história de grande escândalo. Atos capítulo 16. Já digo para vocês qual é o versículo. Atos capítulo 16. E o versículo é o versículo 16 também. Vejam bem. Aqui estamos na história de Paulo e Silas, dois grandes pregadores do início das eras do cristianismo. Eles saíram para pregar e dentre as cidades por onde passaram, foram numa chamada Filipos. E quando eles chegaram nessa cidade, vejam o que o relato sagrado diz a respeito. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui.
Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Irmãos, essa é uma história muito maluca. Olha só que loucura. 2 caras chegam numa cidade e começam a ver uma menina que chegava e fazia bem assim, ó. Vocês já viram isso? Ah, já viram. Eu estou aqui nesse momento tendo uma revelação, por isso que eu estou andando por aqui. Ah, sim, já fui revelado, já tive a revelação. A Gláucia e o Tony. Ah, sim, a revelação que recebi, eles são casados. Eu tive uma outra revelação neste momento. Eles têm 2 filhas. Tenho outra revelação. Ah, sim, em algum momento. Espera aí, está vindo. Vocês já tiveram alguma discussão? Que revelação, hein? Eu chego e faço uma revelação dessas por aí. E ainda chego e falo, eu vou revelar mais coisas de vocês. Sim, na casa de vocês tem uma escada. Dentro de um dos quartos tem um banheiro. E eu vou revelando, e vou revelando, e revelando. Assim era a menina. Ela revelava, mas não era igual eu estou fazendo, não. Eu estou fazendo igual alguma pessoa por aí que anda com um negócio desses aqui. Outro fala no microfone lá, adivinha o número de identidade e vai falando. É fácil, gente, cair no conto do vigário. É complicado essa situação. Mas aqui, olha como é que era a menina. O diabo falava para ela, não precisava de equipamento. E ela adivinhava. Paulo e Silas, vendo que ela era possuída e dava lucro para uns homens lá na cidade, chegaram lá e expulsaram em nome de Jesus o demônio daquela menina, demônio da adivinhação. E quando aconteceu isso, eles foram agarrados por aqueles homens, levados em praça pública e açoitados com aquelas varinhas. Quem assistiu o filme A Paixão de Cristo vai lembrar do camarada escolhendo as armas de tortura para arrebentarem com Jesus. Eles tomaram uma surra, foi com as varinhas, vai batendo, as varinhas vão até o encontro do corpo da vítima, e antes de chegar, a força é tão grande que o atrito delas com o ar fazem com que as mesmas cantarolem e acertem no lombo da pessoa, e depois disso causam ferimentos talvez incuráveis. Eles tomaram uma surra dessas em praça pública, depois foram lançados dentro da cadeia, no lugar mais isolado que tinha lá. E depois que eles estavam lá, com os pés e mãos acorrentados, eu sei, prendiam os pés no tronco, apertavam tanto as mãos, que as mãos inchavam, e depois de certo tempo, poderia dar necrose, gangrena, uma coisa terrível, porque não tem circulação ali. Pessoas apodreciam dentro da cadeia, e eles já vendo que isso ia acontecer com eles, aí sim, agora eu explico o porquê da loucura, a loucura e o escândalo do Evangelho. Estão ali homens com pés e mãos acorrentados, e ao invés de chorarem, e ao invés de pedirem ao Senhor a libertação, eles não precisam de nenhuma libertação, porque eles já estavam livres. Eles eram livres em Cristo Jesus. Quem é que é capaz de estar com pés e mãos acorrentados e erguer um louvor ao Senhor? Um dueto. Isso é loucura. Só quem é loucamente apaixonado por Jesus Cristo é capaz de erguer um louvor ao Senhor em meio às trevas, em meio ao vale da sombra da morte. Porque no vale da sombra da morte Ele estará com você. Eles já eram livres. Alguém pode aprisionar fisicamente, mas ninguém é capaz de deter um coração que já está livre em Cristo Jesus. Paulo e Silas cantavam. Vejam, a história vai mais ainda além disso. Quando aconteceu o terremoto, o carcereiro ia se matar, porque a lei romana era dura. Se ele deixasse os camaradas escaparem, ele ia ser torturado também, ia ser preso. Ele já pegou a espada e nem pensou 2 vezes. Bem,
portas da prisão, as correntes de todos se quebraram, se partiram, todos fugiram. Vou me matar. Pegou a espada e quando ele foi para se matar, Paulo e Silas, não te faça nenhum mal, porque estamos todos aqui. E quando você lê o resto do capítulo de Atos 16, você vai ver que aquele carcereiro, além de ter sido livre por homens livres, ele se tornou mais livre ainda, porque para todo sempre ele decidiu estar ao lado daquele que dá a liberdade. Ele decidiu estar ao lado de Jesus. Ele foi batizado e se converteu. Irmãos, nós estamos num mundo de prisão, trevas, desgraças. É só isso que o mundo nos oferece. É só isso. Mas em meio às trevas, podemos ainda cantar. Podemos ainda louvar ao Senhor. Pode ser que esteja tudo escuro, mas ao lado de Jesus há uma luz tão forte que ela é capaz de fazer o seu olho doer de tanta glória. Meus irmãos, Paulo e Silas são um grande exemplo para nós, mas o povo de Israel também, porque aconteceu com eles. Eles foram presos por não estarem mais servindo a quem lhes dava liberdade. Foram presos pelos babilônicos. E às beiras das margens dos rios lá da Babilônia, eles se assentavam, olhavam para as árvores que se chamam salgueiros e penduravam as suas harpas e choravam. Aqueles que batiam neles, aqueles que aprisionavam o povo de Israel, chegavam para eles e diziam: cantem, cantem, entoem algumas das canções de Sião. E eles respondiam para os opressores: como é que eu posso cantar em terra estranha? Bem, se eu ficar por esse tal Salmo 137, não vou achar a solução. Eu tenho que voltar, ir lá para frente, melhor dizendo, até Paulo e Silas. Como é que eu canto uma canção em terra estranha? Igual Paulo e Silas. Preso, mas livre. Acorrentados, mas soltos para andar. Pés presos, mas corações libertos. Só Cristo Jesus é capaz de fazer você despendurar a sua harpa, que está pendurada há muito tempo, e fazer você tocar novamente. Nós vamos cantar agora uma das canções mais poderosas desse grupo. Não existe bênção maior do que poder compor uma música com parceria com o salmista. A letra é do salmista, a música Deus nos dá. Pode ter uma certeza muito grande. Todas as vezes que cantamos, eu penso, não sei do futuro, pode ser a minha última vez. Por isso canto com tudo, porque pode ser a minha última vez. É a última, talvez, oportunidade que eu estou tendo. Não sei, só sei de uma coisa: dou graças a Deus, porque Ele me dá a honra e o privilégio de despendurar uma harpa e tocar mais uma vez, mesmo que ela esteja com as cordas desafinadas do pecado. Ó Senhor, venha e troque as cordas da minha harpa. Quero louvar o teu nome para sempre. Sou livre. E você é livre? Por que é que fica calado? Você é livre? Você é livre? Livre em Cristo Jesus. Despendure a sua harpa e cante canções de vitória. Cante ao Senhor.